Eu e a Marina Gil somos alunos do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e também representantes recentes da Comissão de Cultura e Extensão, que é responsável, dentre outras coisas, por organizar e realizar esse evento aqui. Essa atividade é uma roda de conversa entre alunos, então vão ter mais alguns espaços compostos só pelos alunos, e nesse específico a gente vai trocar algumas experiências sobre o curso e as atividades extracurriculares. Quem vai falar com a gente vai ser a Maria Alice e o Marcos, ambos ingressaram em 2017. E, por favor, quem tiver perguntas pode escrever no chat, que no final da conversa a gente volta para responder para vocês. Obrigada. Então, bom dia a todos. Eu vou colocar uma apresentação que a gente preparou. Então, a gente está aqui para falar do curso de Arquitetura e Urbanismo, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP do Campo de São Carlos. Então, para começar a falar sobre o curso, eu escolhi falar que ele se divide nessas 4 áreas de conhecimento, que são teoria e história, representação e linguagem, projeto e tecnologia. Então, nessas 4 grandes áreas, se incluem algumas as disciplinas do Instituto, mas também tem algumas que são oferecidas pela Escola de Engenharia de São Carlos, pelo Instituto de Física e pelo Instituto de Matemática. Por ano, são aceitos 45 alunos no primeiro ano de graduação, e o IAL é constituído por 36 docentes efetivos e 37 servidores técnicos administrativos. Então, o nosso curso no IAL, ele vai muito além de assistir às aulas e voltar para casa. Além das disciplinas, a gente tem outros espaços didáticos de formação, como as atividades de pesquisa, cultura, extensão, atividades de estágio, atividades de campo, ciclos de palestras que sempre ocorrem, a semanal, que é a semana acadêmica do curso de arquitetura, a SAAL, que é a secretaria acadêmica do curso, e entre outras atividades que depois a gente vai falar um pouco mais sobre elas, mas ressaltando essas possibilidades extra-sala. Então, o nosso curso pela FUVEST, ele possui 31 vagas. Desculpa, acho que teve um erro aqui na apresentação. Depois eu me corrijo, mas sendo 10 dessas de escola pública e 6 para pretos, pardos e indígenas, que seria o PPI. E pelo SISU são 14 vagas, 7 de ampla concorrência, 4 de escola pública e 3 PPI. Ou seja, no total são 45 vagas, 22 de ampla concorrência, 14 de escola pública e 9 PPI. E tendo esse programa que ao longo do tempo a gente foi aumentando o número de vagas destinadas a cotas, o IAL também possui programas de permanência, que, por exemplo, as bolsas de pesquisa, existe uma bolsa de apoio ao estudo que auxilia com os gastos com materiais, por exemplo. Nós temos também uma comissão de direitos das mulheres, um serviço de acolhimento psicossocial. E falando também sobre os vestibulares, atualmente a relação candidato-vaga na FUVEST é de 20 candidatos por vaga. Então, a gente coloca que a formação do aluno no IAL ela é abrangente, ela vai desde noções de cálculo estrutural até teoria sobre arte, arquitetura, cidade. E aqui alguns pontos que a gente gostaria de lembrar é que o curso passou por uma renovação no ano de 2019. Então, se vocês conversarem com alguém que ingressou antes desse ano, essa pessoa ela pode ela teve uma grade diferente, então podem acontecer algumas divergências quanto a isso. Então, o nosso curso agora ele tem maior ênfase, por exemplo, em questões mais contemporâneas, questões da América Latina, um enfoque na reflexão e na prática sobre a cidade, urbanismo, planejamento, e também uma atualização na abordagem da tecnologia do espaço construído, aprofundando as questões ambientais, entre outras coisas. O nosso instituto tem a previsão de passar por uma reforma do espaço físico, que infelizmente foi adiada devido à pandemia e outras circunstâncias.
mas que a gente espera que aconteça em breve. E também a gente tem um programa de dupla formação com um curso de engenharia civil da ESC, que é a Escola de Engenharia de São Carlos. Esse programa, ele constitui em você passar 2 anos cursando disciplinas na engenharia civil, que acontece o mesmo, alunos da engenharia civil passam 2 anos no IAL, e o objetivo dos alunos do IAL que vão fazer esse programa é de se aprofundar no conteúdo de algumas áreas, como infraestrutura urbana, de transportes, saneamento ambiental, estrutura, geologia e solos, entre outros. Agora a gente separou algumas imagens para mostrar para vocês, da nossa vivência no curso. Então, aqui é a entrega de um exercício que a gente apelida de maquetão, que acontece no primeiro ano. Falo de algumas das nossas viagens didáticas, que a gente vai ter um espaço para falar melhor disso depois. Aqui nosso espaço de ateliê, as pizzadas que a gente realiza na Semana dos Calouros, uma mesa sobre o movimento estudantil, que acontece no CASO, que é o centro acadêmico, alguns dos nossos professores. Aqui o lançamento da revista Poço 68, que é produzida pelos alunos, que foi lançada esse ano. Aqui um ponto de ônibus, que foi um projeto dos alunos de terceiro ano, na disciplina de tecnologia de construção, que foi feito em parceria com a ITA Construtora. Algumas atividades que a gente realiza na semana de recepção aos calouros. Nosso espaço da SAAL, que é a Secretaria Acadêmica. E agora o Marcos vai falar sobre a extensão universitária. Bom, gente, primeiramente, bom dia. Gostaria de cumprimentar todo mundo, né, que está participando, principalmente os alunos, né, que eu acredito que estejam no ensino médio, né, nessa fase agora de decidir um curso, em qual curso entrar, em qual lugar escolher. Eu acho que ressaltar também a importância das feiras, né, eu acho que as feiras, falando por mim, tiveram um papel muito importante, assim, para me ajudar a entender qual curso eu deveria escolher, onde eu deveria escolher, e de que forma eu iria também entender um pouco mais dessa futura profissão, né? Então, eu sou o Marcos, né, aluno de 4º ano do IAL, e o que eu trouxe para mostrar e para conversar um pouco com vocês é parte da minha vivência dentro da universidade, dos contatos que eu tive desde o primeiro ano, assim, então, com essas atividades que me ajudaram também a entender um pouco mais sobre o que seria arquitetura, o que seria urbanismo, e dentro desse contexto, a gente entender, então, o que significa a universidade, né, o que é uma universidade pública, gratuita e de qualidade, e qual seria a estrutura da universidade em si. Aí eu trouxe para vocês os 3 pilares da universidade. A universidade ela se estrutura nessas frentes de atuação, sendo a primeira delas a pesquisa, né, esse processo de buscar o conhecimento, de aprender, de ir atrás de um assunto, de um tema, de se identificar mais com o tema também, né, de se aproximar mais desses conhecimentos. Então, sendo esse processo de construção mesmo do saber, do conhecimento. A próxima seria o ensino, né, que é a forma de representar e transmitir esses conhecimentos. Então, de que forma que a gente pode comunicar e a gente pode dialogar, né, com a comunidade na qual a universidade está inserida. E por fim, sendo a terceira delas, a extensão universitária, né? A extensão universitária, acho que pode passar o slide, Alicia. A extensão universitária, então, seria esse processo de aplicar os conhecimentos, né? Então, de que forma que a gente consegue levar para fora da universidade os conhecimentos que a gente está tendo dentro do curso, até mesmo das nossas vivências como alunos e que tipo de experiências que a gente está desenvolvendo durante a graduação, então de que forma que a gente vai transmitir esses conhecimentos nesse período para a comunidade na qual a universidade está inserida. Então, no próximo,
debatendo, então, um pouco do que seria, né, esse papel da universidade e da discussão que cabe a ela fazer. Eu trouxe alguns pontos que eu acho bastante importantes para a gente também entender do que seria essa universidade, do que seria uma universidade pública, gratuita e de qualidade, e o que significa essa discussão. Então, sendo então a universidade esse polo de fermentação cultural e científica, onde se discute e problematiza as necessidades da comunidade na qual se insere. Então, acho que é importante a gente entender um pouco desse aspecto, né, para a gente ter essa visão de que quando a gente está dentro de uma universidade, principalmente de uma universidade pública, a gente tem um dever e um respeito com a comunidade na qual a universidade está inserida, né? Então, de que forma a gente pode aproximar o que está fora da universidade com o que a gente está aprendendo dentro de uma sala de aula. Então, trago aqui a universidade, né, como sendo um aspecto relevante para essa questão de desenvolvimento, por desenvolver pesquisas, atividades de extensão, e sempre mediante essa questão que até mesmo os professores já comentaram antes, sobre uma educação gratuita, inclusiva e de qualidade. Então, uma educação que incorpora, né, toda a população, não somente o conhecimento deve ficar dentro da universidade, mas também deve dialogar um pouco com o que está fora dela. Pode seguir para a imagem. Eu trouxe algumas fotos assim de algumas atividades extracurriculares que eu mesmo participei desde o meu primeiro ano, e eu acho que essas atividades foram fundamentais para mim para entender esse processo de construção do que seria o profissional arquiteto e urbanista depois da universidade, né, depois da graduação. Então, uma das atividades é a SAAL, é a Secretaria Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo do IAL. A SAAL ela tem a responsabilidade de representar os alunos do Instituto, então, de que forma que esses alunos trazem as suas demandas e de que forma a gente pode dialogar com os professores, com o Instituto, sobre o que está acontecendo no curso, sobre o que está acontecendo dentro da sala de aula, sobre o debate do movimento estudantil e o papel do estudante, né, frente lutas e a defesa pela educação. No próximo slide, eu trouxe também uma das atividades que essa aula desenvolve, que é a Semana de Recepção dos Calouros. Essa é a semana que a gente aproveita para iniciar, né, os novos estudantes dentro da vivência da universidade. Então, é um momento também da gente aproximar, né, os diferentes anos, diferentes atividades. Então, a gente faz diversas atividades, diversas oficinas, diversas mesas também para esclarecer um pouco do que é essa vivência na universidade, e acho que são atividades fundamentais assim para a troca de experiências entre os alunos de diversos anos. Então, alunos do quarto, quinto, terceiro, segundo, primeiro ano, é um momento bastante importante, assim. Em seguida, tem mais algumas imagens sobre as semanas de recepção. Trouxe também o CAASO, né? O CAASO ele é o Centro Acadêmico da USP São Carlos. Ele é uma entidade maior do que a Secretaria Acadêmica, do que a SAAL, então ele reúne não só a SAAL, a Secretaria Acadêmica do Curso de Arquitetura, mas também as outras secretarias dos outros institutos, assim. Então, ele tem essa função de discutir o que está acontecendo a nível do campus. Então, as demandas da prefeitura do campus, as demandas dos alunos, conversar sobre o que está acontecendo dentro de cada um dos cursos. Essas são um pouco das atividades que o CAASO desenvolve, e eu vou mostrando um pouco delas. Em seguida, eu trouxe uma das assembleias estudantis, que foi organizada pelo CAASO no ano de 2019. Então, essa foi uma assembleia importante, né, para os alunos discutirem sobre o movimento estudantil e o papel dos alunos, né, dentro da universidade, como os alunos podem defender a educação, como os alunos podem lutar pelos direitos deles, né, lutar por uma universidade gratuita, pública, inclusiva. Então, foram espaços bastante importantes de discussão e, como vocês podem ver na imagem, que reúne basicamente todo o campus da USP de São Carlos.
Em seguida, mais algumas atividades desenvolvidas dentro do curso de arquitetura. Essa é a semanal, é a Semana de Arquitetura e Urbanismo do IAL. Ela é desenvolvida pelos alunos, então todo o seu processo de construção é feito por alunos e exclusivamente também para alunos. Então, a gente convida professores de diversas faculdades, de diversos lugares. A gente traz oficinas, aqui tem uma oficina de grafite, outra oficina de construção de uma cartografia da cidade de São Carlos. Então, são eventos importantes, né, para a gente aproximar mais os alunos do curso e até mesmo tratar de temas que a gente não vê sempre dentro da sala de aula. Então, a semanal vem nesse intuito. Aí, em seguida, trouxe mais algumas atividades que os alunos podem ter contato dentro da USP. Essa é a Atlética CAASO. A Atlética conta com mais de 30 modalidades esportivas, então os alunos eles têm acesso a esses grupos, eles podem participar de qualquer um dos grupos, não precisa ter nenhum conhecimento prévio ou alguma coisa do tipo. Eu trouxe alguns exemplos de grupos que eu já participei, de esportes, como atletismo, taekwondo. Em seguida, eu não sei se está aparecendo a imagem para vocês, talvez tenha ficado um pouco carregado no slide, mas é a Agaperia CAASO, que ela é a banda universitária, né? Ela tem esse intuito de desenvolver atividades musicais e de representar o CAASO em jogos universitários, em competições. Então, também são outros eventos importantes para aproximar os alunos de diversos cursos. As outras atividades são o Salão Cultural, que também é gerido pelo CAASO, gerido por estudantes que trazem diversas outras atividades culturais, como a companhia de dança, teatro, realiza saraus, que são momentos também de troca entre os estudantes. Em seguida, são eventos que acontecem fora da universidade, né? Eu também trouxe um pouco desse panorama para a gente entender que essas atividades não ficam só dentro da universidade, então como a gente pode debater isso com outros alunos de diversos cursos e principalmente cursos de arquitetura e urbanismo. Então esse é um seminário regional que é organizado também por estudantes de arquitetura e de urbanismo. Em seguida tem outros eventos também que eu trouxe, que são eventos que os alunos podem ter essa aproximação entre a prática e a teoria. Então, além de desenvolver discussões, os alunos também realizam um monte de atividades práticas na comunidade onde que eles estão inseridos. Esse é um exemplo de um dos encontros, que é um encontro regional de estudantes de arquitetura e urbanismo. Esse aconteceu em Porto Alegre. Essas são algumas das imagens de algumas atividades que acontecem. A gente fica acampado, né, discutindo sobre isso, e é bastante interessante, é bastante legal. Em seguida, eu trouxe outras imagens também desses mesmos encontros. Esse é um encontro em Regência, que é uma vila de pescadores bastante pequena, no estado do Espírito Santo. Então, a gente ficou 2 semanas imersos nessa vila, então a gente criou um contato com a comunidade, a gente debateu um pouco das coisas que estavam sendo desenvolvidas lá dentro e o que estava acontecendo dentro da comunidade. Pode passar para as seguintes imagens, são algumas outras imagens também desse mesmo encontro. São momentos também que os alunos aproveitam para apresentar trabalhos, atividades que eles estão desenvolvendo dentro dos cursos, e é bastante interessante. Pode ir passando mais rapidamente agora, que eu acho que para encerrar. Esse é um outro tipo de atividade, que são atividades também fora, de conexão com a comunidade, então tem campanhas solidárias. Esse é o projeto Rondon, que a gente também fica 1 ano desenvolvendo um projeto, e a gente depois vai para uma comunidade. Essa foi na comunidade de Barra da Alcântara, no Piauí. Então a gente ficou algumas semanas com essa comunidade, desenvolvendo um pouco esses diálogos. E, por fim, eu trouxe para encerrar essa fala de que, nesse momento, né, a gente
vê muito sobre essa importância da defesa da educação, da defesa de um ensino que seja aberto, que seja inclusivo, que seja gratuito, né? Então, só destacar o papel também dos estudantes nessas lutas, né, do protagonismo estudantil, né, na forma de construir esses diálogos, de debater, até mesmo dentro da universidade, fora dela, para que esses direitos, né, sejam constitucionalmente garantidos, assim. Então, a gente passa por esse momento de reafirmar isso a todo momento, de defesa da universidade, de defesa da educação. Então, eu gostaria de reforçar um pouco sobre isso, sobre o papel, né, de cada um de nós como estudantes e de vocês, né, futuros estudantes dentro das universidades, dentro dessa construção. Então, é basicamente isso. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas, responder as perguntas de vocês agora. Acho que a Alice pode voltar também, e aí a gente responde um pouquinho. Então, sobre as perguntas, apareceram várias aqui. Uma que bastante gente quer saber é sobre as principais diferenças entre a FAO e o IAL. E aí, nesse sentido, por que vocês escolheram o IAL? E a Maria Clara complementa, acho que tem um pouco a ver. Ela disse que comparou as grades curriculares entre a FAO e o IAL e percebeu que no IAL possui mais matérias relacionadas com tecnologia, informática, física. Isso é um diferencial ou não? Se vocês puderem falar sobre isso, por favor. Eu acho que o que determinou a minha escolha pelo IAL foi principalmente pela cidade e por no IAL serem 45 alunos por turma, enquanto na FAO são 150. Eu acredito que no IAL a gente consegue ter uma proximidade com os professores que é bem, bem interessante, bem construtiva. Acho que uma diferença também que me fez até optar por São Carlos, assim, e pelo IAL, foi a questão da própria cidade em si, né? A gente vai ter uma mesa que vai debater um pouco sobre a cidade de São Carlos e como a universidade está inserida nela, mas eu acho que a cidade foi fundamental pela questão de São Paulo mesmo ser uma cidade muito maior, de você precisar de um tempo de locomoção entre a sua casa, entre a faculdade, que é muito grande, então em São Carlos a gente está próximo da universidade, né? E a gente está ali tudo está acontecendo no mesmo centro, então acho que isso foi bastante importante, né? Além do custo de vida ser muito diferente do que São Carlos e São Paulo, né? Só lembrando que a gente ainda vai ter uma mesa para falar mais sobre a estrutura do campus e a cidade de São Carlos. Eu acho que existem várias perguntas que também podem ser complementadas ou a gente sugere que sejam até repetidas em outros espaços que vocês podem acompanhar na programação presente no site. Assim, algumas mais sobre a cidade, outras sobre o custo de vida, ou sobre as iniciações científicas e intercâmbio. Vão ter espaços específicos para isso. Mas algumas perguntas iam muito na direção da questão de exatas, como que exatas se enquadra no curso de arquitetura e urbanismo. Por exemplo, Ana Prado, que queria saber se a arquitetura é uma melhor opção justamente por abordar o lado mais social, em comparação com a engenharia. Eu acho que começa um pouco pelo fato de a arquitetura ser um curso de uma área do conhecimento que é ciências sociais aplicadas, assim como direito, economia, administração ou serviço social. Vocês poderiam complementar sobre as matérias exatas ou como que se dá isso? Eu acho que, embora na prova específica, né, tenham questões de física que são muito aprofundadas, eu acho que o que a gente aprende da parte de exatos, de estrutura e da própria disciplina de física, de matemática para arquitetura, acho que são um pouco diferentes, assim, da abordagem do ensino médio. São questões mais referentes à própria estrutura do edifício e assuntos não tão interligados com as matérias do ensino médio. Então, acho que, assim, se você está preocupado por ter essa dificuldade, eu acho que é possível resolver isso depois, quando você entra no curso. Só complementando a Alice, sobre essa discussão de exatas e até mesmo da diferença um pouco com engenharia civil, né? Dentro do curso de arquitetura e urbanismo, principalmente em São Carlos, a gente
aprende os conceitos básicos, né, de cada uma dessas disciplinas. Então, a gente não se aprofunda muito nas questões de cálculo ou nas questões mais específicas que o curso de engenharia civil vai se aprofundar, é até mesmo uma diferença, né, porque aí a arquitetura, ela cuida mais dessa parte de entender a sociedade, entender o papel social do arquiteto, do urbanista, também da parte de projeto, de conforto ambiental, e a engenharia civil fica mais pela questão mesmo do cálculo de estruturas, por toda essa parte mais técnica. Então, são cursos que andam de mãos dadas, assim, né? Eles se complementam nesse sentido. Assim.